Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Cris Fiuza. Vamos fazer a leitura do dia. É uma leitura geral, pode estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo, pode ser bem pontual também. Mas eu peço que vocês tenham discernimento para entender se faz sentido para sua realidade ou não, tá bom? Devolvam ao universo tudo aquilo que não for ressoante para a vida de vocês. Peço que vocês deixem um joinha como energia de troca, o like é importante para o trabalho. Que vocês se inscrevam a partir do momento que gostarem da forma como eu canalizo as mensagens através das cartas. Temos leituras diárias de vários assuntos. E temos os signos mensalmente, inclusive já estão todos gravados e postados do mês 3 de março de 2026, tá bom? Vou dar abertura de mesa com o tarô do Osho, mas eu quero só uma lâmina e o fundo do deck para depois dar continuidade com o oráculo de sim, seu Zé Pilintra. Fazia tempo que eu não trazia a energia do Zé aqui no canal, fazia tempo que ele não vem aqui doar essa energia. Muitas pessoas gostam demais do seu Zé. Vamos ver aí o que ele tem para orientar e entregar no dia de hoje. Vamos lá, meus amores. Quero uma lâmina só, como vou cortar de novo. A Cris continua com a agenda de atendimentos, inclusive para terapias emocionais, clinicamente falando. A Cris é especialista em tratamentos de traumas, tá, meus amores? Na neuroterapia, na TRG, na convencional. Mas como o canal é de tarô, muitas pessoas não sabem, né? Ou não fazem ideia que a Cris, além de trabalhar com a cartomancia, tratamentos energéticos espirituais com as mesas radiônicas, também trabalha nos atendimentos clínicos. Continua, inclusive, também dando aula de tarô e baralho cigano. Bom, chega de churumelas, Cris. Uma ótima leitura, meus amores. Qual é o assunto? A mente. Ok, bem propício, né? E a luta no fundo do deck. Então tá. Zé hoje vai conversar com pessoas que estão com a cabeça meio bagunçada aí. Justamente isso que eu tava falando aqui parece uma coisa, né? O mental aí em desequilíbrio, precisando colocar os pensamentos em ordem, lutando contra as suas dores, pensamentos negativos, intrusivos, a autossabotagem que existe demais quando a gente tem algum conflito emocional, a procrastinação, da gente ficar se achando insuficiente ou não merecedor. Tudo isso a gente trabalha, tá? Na terapia tradicional. O quanto é importante a gente organizar o nosso subconsciente que está presente no nosso dia a dia comportamentalmente, tá, meus amores? Então vamos lá. Pessoas aí que não estão bem psicologicamente, e vamos lá para um oráculo, os caminhos de Zé Pilintra. Depois eu vou continuar com o baralho tradicional dele, tá?
separação e rompimento. Quero 7, Zé. Já diz muita coisa. Gente, é muito comum pessoas que passam por separação, encerramento de ciclos, relações, se percam delas mesmas. Muitas vezes casamentos de longo prazo, que está há muitos anos namorando, né? Se relacionando com alguém. E sim, uma das maiores condição de vulnerabilidade emocional é após o término de uma relação, onde pessoas entram assim num abismo, né, sem fim, e para sair é complicado. Então aqui ele já começa falando sobre a possibilidade aqui, pessoa intermediária. E aqui no masculino. Pessoas aí que passaram por um rompimento de relação, que alguém entrou na relação de vocês, teve uma intromissão, né? Então aqui muito provável não foi um desgaste, pode sim ter tido alguma traição. Deixa eu ver mais. Tá vendo? Um homem aqui trouxe dificuldades para um relacionamento a dois. Eu vou entender mais isso aqui, tá? Então, muito provavelmente, alguém que vocês se relacionavam arrumou um outro homem. Então, aqui a gente pode estar falando com homens que se relacionam com outros homens. E podemos estar falando de homens que eram casados, tinham uma relação com uma mulher, conheceu um outro homem e acabou se envolvendo com outra pessoa, tá? Então, a energia aqui é para homens, aonde uma energia masculina adentrou a relação. Boa sorte. Aqui tá falando que é um livramento. Por mais que a gente fique muito abalado, aqui vocês homens pegaram uma traição, a pessoa que vocês se relacionavam arrumou um outro cara. Aqui quando o Zé fala que traz uma energia de boa sorte, fala que entende, né, o quanto é ruim ser traído, enganado, se sentir vulnerável. Você não entende como que a pessoa teve coragem de fazer isso, né? Realmente a gente fica se perguntando. Mas é alguém como se não fosse digno do seu amor, digno da relação que você tinha. Então aqui ele fala que aqui realmente é um livramento. Como se essa pessoa já tivesse um comportamento que deixasse a desejar, gente. Tá? São pessoas que muito provavelmente não conseguem ter uma relação a dois, sempre tem muita dificuldade para não trair, sabe? Não consegue segurar a onda, se sente tentado com outras pessoas. Tá vendo? É uma pessoa perigosa e interesseira, tá? Então, é uma pessoa meio que até que tem um preço. São aquelas pessoas vendidas que quem dá mais. Aqui não é para diminuir ninguém, tá? Nem julgar o comportamento da outra pessoa. Aqui é para trazer esclarecimento e orientação para você, na energia masculina que tá aqui, para dizer que é uma pessoa que realmente é quem dá mais. Então, a outra pessoa, esse homem que aparece no meio da relação de vocês, poderia estar ofertando além daquilo que você estava dando. Porque aqui está falando sobre alguém que é extremamente materialista e interesseiro. Interesseira.
E aqui você não merecendo essa pessoa. Então, às vezes, traições. É uma pessoa que sempre teve esse comportamento e já pode ter traído outras pessoas. Aqui você sabendo que é uma pessoa que já poderia ter tido uma relação e traiu outro com você, aí agora te trai com outra pessoa, aí daqui a pouco arruma outra pessoa e trai essa pessoa que essa pessoa arrumou agora. Então, quando a gente entende que o outro não merece o meu desgaste, não merece eu ficar mal, por mais assim, nós temos sentimentos, mesmo estando racionais, botando na cabeça que ninguém merece que eu fique mal do jeito que eu tô, claro que não tem como romantizar isso e dizer que não dói, porque dói e dói demais. Mas aqui tá falando que não vale a pena, tá, meus amores? É uma pessoa que tem um comportamento padronizado de traições repetidas. É uma pessoa que ela não aguenta ficar apenas com uma pessoa. Então, se é alguém, você muito provavelmente tem uma energia monogâmica, né? Só entre duas pessoas, provavelmente não vai conseguir viver uma relação assim, já que essa outra pessoa sempre está colocando alguém no meio das suas relações e fica com várias pessoas ao mesmo tempo. Não consegue manter uma relação a dois. É sobre isso que ele está falando aqui. Então, aqui trazendo muita clareza aí pela porta da rua. Aqui essa pessoa pode ter ido embora. Entendi. No fundo do deck, melancolia, depressão e lágrimas no oculto, falando sobre você, homem, que está assistindo. Eu vou reforçar aqui que é sobre a questão, não é sobre a sua opção sexual, que pode sim, você estava se relacionando com outro homem, muito provavelmente aqui ou estava casado, ou morava junto, uma união estável, ou um homem com uma mulher. Então, aonde essa mulher já teve comportamentos de trair seus parceiros em outras ocasiões, são pessoas que não conseguem ficar apenas com uma pessoa, tá? E se envolveu com outra pessoa, principalmente pelo que a outra pessoa estava ofertando para ela, como se tivesse uma oferta melhor. Quem dá mais? Então, eu começo a me interessar ali para ela. Essa pessoa estava mais conveniente, ou mais agradável, mais atrativa. E essa pessoa, muito provavelmente, pode ter saído de casa, inclusive, sem nem avisar. Tá? A energia que é uma pessoa que parece até que é meio que ingrata, gente. Só que no fundo do deck, traz quem tá assistindo arrasados, depressivos, chorando muito. A gente começa aqui com essa mente lutando contra esses pensamentos, contra essas dores. E foi algo também inesperado, muito rápido. Você não esperava esse comportamento dessa pessoa. Cris, eu cheguei em casa, a pessoa não estava mais, simplesmente pegou as coisas, saiu, não teve uma conversa, na minha opinião, não teve um motivo. Simplesmente quando eu cheguei, a pessoa não estava mais e depois eu fiquei sabendo que essa pessoa foi embora com outro cara. Só que aqui vocês estão mal, não tem como soltar rojão, mas o que o Zé fala aqui é que você realmente não é uma pessoa à altura desse ser, que é uma criatura bem desprezível, é uma criatura que realmente você se livrou de alguém que não era real, alguém que não te amava, alguém que só estava com você por conveniência. É uma pessoa que você nunca poderia confiar, porque nunca estaria apenas com uma pessoa. Já tem esses comportamentos, tá? E tá doendo agora, mas é bom que pelo menos dói de uma vez e você se livra disso. Aqui eu não vejo uma energia de reconciliação. Aqui é para você ficar bem, procurar ficar bem.
Às vezes as pessoas estão passando por esses momentos e acredita que nunca vão se recuperar, mas vai. Quem nunca passou por uma decepção? Quem nunca foi traído, que parece que vai morrer, não quer fazer nada, quer ficar deitado, né? Chora o tempo todo, pensa na pessoa o tempo todo, só pensa nisso o tempo todo. E aqui é para vocês ficarem bem. Ficar bem porque o outro não vale o chão que pisa e não vale a pena você ficar do jeito que tá? É para você fazer por onde se equilibrar, se levantar. O Zé gosta de jogar, gente, com baralho comum. Então, eu vou dar continuidade com esse baralhinho dele para trazer mais informação para mim sobre essa história, tá? É uma luta, mas que você vai conseguir superar, tá bom, meus amores? Muito provavelmente aqui, gente, não é para julgar. Mas essa pessoa, antes de você se envolver com ela, morar com ela, é uma pessoa que já dava indícios que era assim. Como eu falei anteriormente, uma pessoa que já está acostumada de sair de uma relação para outra, vai trocando parcerias antes de terminar. É uma pessoa que não consegue ficar muito tempo só com uma pessoa. Então aqui, o que ele fala? Por um lado, você sabia que em algum momento essa pessoa poderia aprontar com você. Aqui você só não queria acreditar na capacidade dessa pessoa. Olha aí, 7 de espadas. Essa pessoa, antes de sumir aqui e ir embora com outro homem, ela já fazia coisas por trás. O 7 de espadas é manter uma vida paralela e escondida. Então, aqui você precisa entender que você, inclusive, já estava sendo enganado já há algum tempo, tá? Então, mesmo assim, morando com você, estando com você, é uma pessoa que pode viver várias vidas duplas, finge estar tudo bem, manipula o outro. Aqui, uma rainha de paus. É uma pessoa livre, é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa solta, é uma pessoa realmente que pode já ter falado para vocês, inclusive, que eu não me prendo a ninguém, eu não me prendo a lugar nenhum, eu sou livre, ninguém manda em mim. Tem uma energia de uma pessoa nesses comportamentos. Então aqui, você provavelmente não queria acreditar, mas sabia que em algum momento iria acontecer. 9 de espadas com 9 de ouros. Mesmo você sabendo, aqui sim, mesmo você sabendo que você poderia se machucar muito, porque o 9 de espadas é a carta das dores, você queria ser feliz com essa pessoa, o 9 de ouros. Então, você arriscou viver o perigo, você se envolveu com essa pessoa e você quis apostar. Porque aqui, essa dualidade de 9, do sofrimento e a realização, cai em cima da carta da pessoa perigosa. Então, você não estava enganado aqui. Cris, eu sabia que essa pessoa tinha esse comportamento. Eu sabia, sim, mas mesmo assim eu quis apostar. Porque quando a gente ama, a gente acredita que a pessoa pode mudar. Eu achei que eu poderia fazer com que essa pessoa me amasse e dessa vez parasse comigo, a gente não viesse a se separar ou que não fosse me trair, tá? Então aqui você sabia, mas você quis arriscar. Sabendo, então, que poderia essa pessoa aprontar com você devido ao comportamento dela sobre a vida dela anteriormente e ela sempre expondo que ela não era presa a ninguém. Eu sou livre, ninguém me manda, eu não consigo. Tem pessoas que não conseguem, inclusive, ficar paradas no mesmo lugar, não só em relações. Pessoas que não gostam de ficar dentro de casa, que tem essa energia avoada, de estar na rua. Ó, aqui tem o valete de ouros e aqui o 4 de ouros. Clarificando a energia de vocês ter se livrado, tá? Que isso é bom para você, porque não estava bom isso aqui para você e nunca foi justo para você.
Então, aqui para de ficar apegado a essa pessoa que não vale a pena e aproveite as boas oportunidades que pode vir daqui por diante. Você tentou, você apostou, você viveu, né? Realmente não deu certo. A 4 de ouros é a carta do apego, excessivo, inclusive. Só que o valete de ouros fala das boas oportunidades, das novas ideias, de você focar do que você vai fazer da sua vida daqui para frente e não ficar apegada nessa pessoa, porque não vale a pena. Deu várias, mas eu vou aceitar. Calma aí, vamos lá. Rainha de copas. Alguém que ama demais, se doa demais, serve o tempo todo, né? Rei de espadas, Ás de espadas e um Ás de paus. Aqui tá pedindo para você que está assistindo ser mais racional. Você pode ter alguma questão realmente emocional, de vulnerabilidade, dependência emocional, carência afetiva, desde a sua época de criança. Pode ter sim algum conflito emocional na sua vida, de se sentir sozinho. Você pode ser aquela pessoa que sempre se doa demais nas relações, não é só essa vez. Porque aqui está falando sobre você se doar demais para pessoas que não te valorizam e você precisando mudar essa energia. Tem 2 Ás. O Ás de você tendo consciência disso, o Ás da verdade de espadas, e o Ás de paus, que é um novo movimento, uma nova energia de você saindo de alguém que ama pelos dois, que se ama demais, para alguém mais racional. Isso não quer dizer que você não possa amar, mas aqui precisa ter um equilíbrio, porque você costuma atrair pessoas que sempre você ama muito e o outro não tá nem aí para você. Então, vocês saibam que isso pode ser uma carência afetiva e muito provavelmente que você seja um ótimo candidato, é um homem, né, a fazer terapia emocional aqui. Equilibrar as suas emoções, a razão. Gente, é tudo muito... Eu gosto de jogar com o Zé. Eu amo todos os meus guias, né? A Esmeralda, a Padilha e o Zé. A vovó Cambinda também. Às vezes eu jogo com ela. Mas o Zé, gente, ele tem uma energia clara, objetiva e é muito fácil interpretar os jogos dele. Então você vê que é tudo muito casadinho e a gente começa com essa mente aqui completamente perturbada. É alguém que não está bem emocionalmente e não é de agora. Então você parece que é tudo sobre nós, é o que está dentro da gente. E as suas relações frustradas, aqui é um reflexo das suas dores. Então é um homem que sempre está fazendo de tudo nas suas relações para agradar, para se doar. É aquela pessoa que está servindo o tempo todo, que ama muito e as pessoas que você se relaciona não te valoriza. Então prestem atenção aqui, porque é algo que tem um problema com você em relação a isso. Cris, então o problema sou eu que sei amar, que amo demais, que me entrego. Infelizmente, eu preciso te dizer que sim, você sempre atrai um padrão de pessoas que não valorizam você. Perceba o quanto isso é sério, tá? Deixa eu pegar aqui, meus amores, licença que acabou. Perceba o quanto isso é sério e o quanto vocês precisam se amar em primeiro lugar. Trabalhar muita autoestima, o amor próprio, porque aqui vocês não estão se amando como deveria. Aí vocês criam uma expectativa que o outro que vai te amar de volta, que vai te fazer feliz. E a gente precisa estar bem primeiro com a gente. Aprender a se amar, aprender a ficar bem, felizes sozinhos,
para a gente atrair pessoas que estejam bem também na mesma proporção, porque o relacionamento a dois é uma somatória, né? O outro chega para agregar, para somar, não para ficar trazendo danos e danos e danos, cada vez mais feridas emocionais, trazendo sofrimento e dor para você aqui. Então, é uma pessoa que muito provável já passou por isso muitas vezes, de traição, de engano, que a pessoa só fica com você por aquilo que você tem a oferecer e nunca te trata tão bem, é a pessoa que te trata com indiferença, ninguém faz questão de ficar com você. É triste falar isso, mas com certeza tem uma vulnerabilidade emocional aqui a ser tratada e vista, tá? Olha aí, relações a dois, tá vendo? 2 de copas, então você sempre é traído, olha só. 7 de copas, você sempre se relaciona com pessoas que tem várias outras pessoas, várias opções, contatinhos, que fica com você e outra pessoa, e o 10 de copas. Aqui é um homem que projeta aquela situação que eu quero ter uma família feliz, que eu quero ter a minha esposa, o meu marido, que agora vai. Meu sonho, Cris, é ter uma família. Muito provavelmente aqui você, homem, não teve uma família estruturada. Muito provavelmente aqui você viu questões difíceis do seu pai, da sua mãe dentro de casa, desarmonia, família disfuncional, não teve afeto, carinho, amor dentro de casa, muita falta em questão familiar. Então, logo, eu não tenho essa estrutura, cresço um adulto disfuncional emocionalmente e projeto nas minhas relações uma família que eu não tive, mas eu acabo traindo, como eu tô ferido emocionalmente, desequilibrado emocionalmente, eu acabo atraindo sempre os mesmos padrões de pessoas que ficam com várias pessoas, que não me valorizam. Aqui pode ter também questão de padrão repetitivo de família. A sua mãe ou o seu pai traía um ou outro dentro de casa. E você acaba também atraindo pessoas que têm esse comportamento. Então, aqui, urgentemente, terapia emocional, psicológica para esse homem aí não ficar projetando as suas expectativas em cima de pessoas que não tem nada para dar. Caiu aqui no chão, calma aí. Olha aí, você tá adiando pela porta da rua as suas realizações amorosas com pessoas indiferentes a você. 4 de espadas, 9 de copas e rainha de espadas. Tá? Então, todas as vezes que você for tentar projetar uma união com alguém como família, morar junto, se casar, ter uma união estável, fazer expectativa, você está adiando essa realização, porque você realmente está atraindo pessoas indiferentes que não têm nem a capacidade de amar. No fundo do deck, 6 de espadas. Então, aqui chegou o momento de você olhar para você, deixar um pouco essa coisa de relacionamento, que às vezes você nem se cura de uma relação, já entra em outra, não consegue ficar sozinho, né? Quando não está se relacionando com alguém, se sente vazio, infeliz, então tá o tempo todo procurando alguém para estar junto. Só que aqui o Zé falou, calma, para com isso. Deixa um pouco, agora que aconteceu isso, dessa pessoa sair da sua vida, deixa um pouco essa situação de se relacionar com alguém a princípio e vai cuidar de você. Vai cuidar do seu emocional, vai cuidar da sua mente, vai lutar contra as suas dores, procura ajuda terapêutica, vai entender mais sobre trabalhar o amor próprio, vai se conhecer mais para que você não continue se frustrando nas mesmas
nos mesmos padrões de relações assim. Gente, isso é muito sério, tá? E é sim um tarô terapêutico isso aqui. Gratidão, Zé, o senhor é perfeito. Muito obrigada por tudo. Isso é muito real, tem muita coerência dentro do estudo psicológico clínico. E sim, acontece realmente desse jeito. Vocês precisam quebrar correntes de padrões repetitivos que está no seu subconsciente, de uma família disfuncional de quando você era criança, adolescente, e você está desesperado para ter uma família na qual você não teve como gostaria quando jovem, e com isso você está se frustrando cada dia mais porque você não está saudável emocionalmente suficiente para ter essa relação. Tá? Precisa se curar. E isso é muito importante. Aqui pode ser também um caso de constelação familiar, tá? Para quebra de energias de antepassados, do pai, da mãe, que já pode vir do avô, da avó. Veja se a sua família tem dificuldades em relacionamentos amorosos, onde você precisa quebrar essas correntes. Também, claro, é uma terapia de reprocessamento generativo. Eu tenho essa especialidade. Tem uma das minhas melhores amigas é consteladora familiar. Quem tiver interesse me chama, que eu também posso dar a indicação. Atende online também como eu, extremamente séria e de confiança, que é a Hannah Miranda. E aqui precisa, tá? Ou fazer uma terapia emocional profunda, uma neuroterapia, uma terapia de reprocessamento generativo, trabalhar esses traumas aí, ou uma constelação familiar urgentemente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê aqui no canal. Tchau, tchau!